Livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Nós iremos ler do versículo 18 até o versículo de número 29. Após a leitura, peço que você permaneça com sua Bíblia aberta, para que possamos caminhar no texto nessa noite e aprender um pouco mais da palavra do Senhor nosso Deus. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás: outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerás, e a reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, te agradecemos pela porção dela, pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento para compreendermos tudo que será dito e ministrado, e que esta palavra nos inspire a servir-te com mais fidelidade e a honrar o Teu nome, que ela também nos exorte a permanecer no caminho da fidelidade, para que por meio da nossa vida o mundo veja o Senhor e venha a crer que Tu és o Filho de Deus. Senhor, oramos assim no nome santo de Jesus. Amém. Essa é a quarta carta. Já passamos pela igreja de Éfeso, e a exortação de Cristo para essa igreja foi que eles haviam abandonado o primeiro amor. Passamos também pela igreja de Esmirna, e a essa igreja Cristo não faz nenhuma crítica, mas conforta os crentes que estavam sofrendo terríveis perseguições. Na semana passada, no nosso último encontro, passamos pela igreja de Pérgamo e vimos o perigo de uma igreja que deixa que o mundo entre em seu meio. Uma igreja que se mundaniza ou se adapta ao sistema do mundo. E hoje nós iremos ver a mensagem de Cristo à igreja na cidade de Tiatira. Essa cidade era uma cidade sem expressão nenhuma. Era uma cidade pequena, ela ficava, na verdade, no meio de uma rota, de um percurso. Ela basicamente era uma cidade que servia de passagem para quem transitava na região da Ásia Menor. Não tinha tanta importância como as outras cidades, como por exemplo Éfeso, que era o maior centro comercial da região, era também a maior cidade portuária. Tiatira não tinha tanta importância assim. Na verdade, a importância da cidade, ou o seu valor, estava na produção têxtil da cidade. Era uma cidade que produzia tecidos, né? E Lídia, por exemplo,
citada lá em Atos 16, era natural dessa cidade aqui, da cidade de Tiatira. E como tal era vendedora de púrpura. Então a cidade era também uma cidade comercial, mas seria basicamente um polo industrial ali da região da Ásia Menor. Nós não sabemos nada sobre a igreja, como a igreja chegou, como o evangelho chegou a essa cidade. Possivelmente tenha sido através de uma outra cidade na cercania de Tiatira. Haviam várias cidades, como essas que são citadas aqui e que recebem as cartas de Cristo, eram todas próximas uma das outras, cerca de 50 quilômetros, 60, muitas vezes 30 quilômetros de uma cidade para outra. Então, o evangelho deve ter chegado a Tiatira através de alguma dessas outras igrejas que ficavam ali na região, talvez até através da igreja de Éfeso, que era a maior igreja da região. Só sabemos basicamente isso sobre a igreja na cidade de Tiatira. Essa é a maior mensagem em termos de conteúdo. É uma mensagem muito extensa. É a maior carta das 7. E é interessante que Jesus ele manda a maior carta para a menor igreja. Uma igreja muito pequena, uma igreja sem expressão, mas recebe a maior carta de Cristo de todas as 7 igrejas. E isso nos remete à verdade do perigo no qual essa igreja estava vivendo, estava vivenciando. Por isso Cristo traz uma mensagem extensa a essa igreja, exortando-a a corrigir essas falhas que estavam dentro da igreja. Então, enquanto as outras igrejas elas sofriam perseguição, como é o caso de Esmirna, que era muito perseguida e os crentes de lá eram inclusive martirizados, a igreja de Tiatira não sofria nenhuma perseguição externa. A perseguição ela era interna. O perigo ele não era do Império Romano nem dos judeus que perseguiam os crentes dessa cidade. O perigo estava dentro da igreja. Tratava-se de falsos ensinos, de heresias que estavam sendo ensinados e praticados dentro da igreja de Tiatira. Por isso Jesus dedica esse texto inteiro a essa igreja para exortá-la sobre o perigo das falsas heresias, do falso ensino. O que a gente percebe é que Satanás estava solta aqui nessa região, porque ele operava livremente aqui na região da Ásia Menor, e a gente percebe uma orquestração maligna, uma operação organizada do mal, do império das trevas, contra as igrejas, contra a igreja de Cristo, aqui nessa região da Ásia Menor. E em cada igreja havia um perigo iminente, ou era perseguição, ou era um falso ensino, ou era um desvio, ou era uma postura que deveria ser corrigida. Então Cristo a essa igreja diz: vocês precisam tratar desse problema que está dentro da igreja. Essa mulher que ensina esse tipo de doutrina precisa ser calada dentro da igreja, e vocês precisam tomar uma postura enérgica com respeito a ela. Então vamos à carta propriamente. O versículo 18 é o primeiro verso da carta, e ele diz: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Perceba você que a cada carta, a cada igreja, Cristo ele manifesta traços do seu caráter, que é revelado na primeira visão do livro, lá no capítulo 1, quando João tem a visão do Cordeiro glorificado. A essa igreja, Cristo se apresenta de duas formas. Primeiro, como aquele que tem os olhos como chamas de fogo. O que isso significa? Olhos como chamas de fogo significa que ele tem o poder de prescrutar, que ele conhece os corações, que ele sonda, que ele esquadrinha os corações. Não há absolutamente nada no tempo e no espaço
que Deus não saiba, que Deus não tenha conhecimento. Ele sabe de todas as coisas. E por mais escondido, por mais oculto que alguém pratique alguma coisa, jamais poderá se esconder dos olhos de Deus. Jamais. Deus vê tudo, Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo. E a essa igreja ele diz: eu conheço vocês. Eu conheço as motivações, as intenções que há dentro do coração de vocês. Seus olhos esquadrinham, seus olhos prescrutam o mais profundo da alma do homem. Fugir de Deus, na verdade, é uma loucura. Fugir de Deus é um desvaneio, porque ninguém consegue fugir do conhecimento de Deus, dos olhos de Deus e da presença de Deus. Ele também diz a essa igreja que além de conhecer, de ser onisciente, de saber, ele é aquele que julga com justiça. E a segunda figura, o segundo símbolo usado aqui na apresentação é os pés semelhantes ao bronze polido. Os pés dele são semelhantes ao bronze polido. Isso dá a ideia de juízo. Os pés como bronze dá a ideia de alguém que vem para julgar, de alguém que está aparentado, armado, preparado para guerra, para batalha, para julgar. Então, na verdade, essa apresentação, ela apresenta um traço do caráter de Cristo, mas ao mesmo tempo, ela tem um tom de ameaça. Jesus já logo no início da carta, ele diz: olha, eu irei me posicionar com respeito a vocês. Eu encarei indiferente a essa realidade da igreja. Então essa mensagem, logo começando pela apresentação, ela remete a essa ideia de que Cristo, ele vai tomar uma atitude com respeito a essa igreja. Irmãos, Deus, ele não tolera o pecado, ele não permite isso. E a igreja, que é a noiva de Cristo, deve ser santa e pura. A igreja não pode se envolver com o mundo, a igreja não pode se sujar com o pecado, porque Cristo certamente não irá permitir isso, porque ele tem ciúme da sua noiva. Ele zela pela sua igreja. E aí ele, a partir do verso 19, ele vai tecer uma série de elogios a essa igreja. Ele diz: conheço as tuas obras. Então era uma igreja operante, era uma igreja ativa e envolvida na obra de Deus. Não era uma igreja inerte, que não agia, que não trabalhava, mas era uma igreja que operava. Não sabemos que é campo de ação, se na área social, se na evangelização, mas era uma igreja ativa na obra do Senhor. Conheço o teu amor. Os crentes de Tiatira, eles amavam a Jesus e eles se amavam também mutuamente. Eles cuidavam uns dos outros. Conheço a tua fé. Era uma igreja fervorosa, uma igreja de fé, uma igreja que cria realmente e que colocava a fé em prática. Conheço o teu serviço. Da ideia de que esses crentes entendiam que eram apenas servos e nada mais. E como servos, eles viviam para fazer a vontade de Deus. A tua perseverança. Perseverança no aspecto de continuar. Perseverança dá essa ideia de alguém que não desiste, de alguém que não para no meio do caminho, mas de alguém que continua, que avança, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a desafios. Eu ouvi certa vez uma definição de perseverança que eu julguei muito interessante. Perseverar é alguém que continua avançando mesmo debaixo de golpes. Essa é a ideia de perseverança. É alguém que não desiste. E a perseverança é um dos requisitos para alguém que deseja ter uma vida vitoriosa. Tem muita gente dentro da igreja que sua vida é uma obra inacabada. São pessoas que sempre começam, mas nunca terminam, nunca prosseguem alguma coisa. São pessoas que não perseveram diante de alguma dificuldade, diante de um desafio. Essas pessoas desistem, elas tiram a mão do arado, elas acham muito pesado e muito difícil prosseguir, então elas desistem e elas não continuam, elas não avançam. Mas a Bíblia diz o que, irmãos?
que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, desse o Senhor não se agrada. Nós não podemos desistir, não podemos desanimar. E não há na Bíblia nenhuma promessa de que a caminhada cristã seria algo fácil. Não há na Bíblia nenhuma referência em que cria em nós uma falsa expectativa de que a vida cristã seria um passeio no parque no domingo à tarde. Se bem que em Fortaleza isso não é mais algo seguro. Mas a vida cristã, ela, pela Bíblia, ou pelo menos à luz das Escrituras, ela não remete-nos a essa ideia de que é algo seguro, de que estaremos imunes a problemas, a dores, a sofrimento. Não, irmãos. A vida cristã, na verdade, é um caminho cheio de espinhos. Jesus disse que aqueles que escolherem segui-lo deverão entender que é um caminho estreito e é um caminho cheio de espinhos, e que vai levar a uma porta estreita e apertada. Mas aqueles que passarem por essa porta e aqueles que trilharem esse caminho, no final irão entender que é uma caminhada recompensadora, que vale a pena. Eu estava pensando naquele texto, quando Jesus ele fala daquele homem que começou a construir uma torre, e ele não calculou o custo da obra, e ele não teve recursos para concluir a obra, e a obra ficou inacabada. E eu confesso aos irmãos que por muito tempo eu não entendi esse texto. Eu entendia, mas de uma forma equivocada. Eu achava que o que Jesus estava ensinando é: se você vai começar alguma coisa, planeje antes, calcule antes para você não ficar no meio do caminho. Mas na verdade o contexto desse texto, ele está falando do custo do discipulado. O que Jesus está dizendo é: vocês querem me seguir? Vocês querem ser meus discípulos? Então vocês precisam pensar bem antes de tomar essa decisão. Vocês precisam calcular o custo do que isso resultará a vocês, porque a caminhada cristã não é tão fácil. A caminhada cristã não é cheia de flores. Não há só flores na caminhada cristã. Existem também os espinhos. E o que Jesus está dizendo é isso: vocês não tomem nenhuma atitude intempestiva, apenas movidos pela emoção do momento, porque me seguir requer preço, requer renúncia, há um custo para isso. E era isso que esses crentes de Tiatira entendiam, e por isso eles perseveravam na sua fé, no amor, no serviço e nas obras. E há um outro aspecto interessante aqui que Jesus ressalta. Ele diz que as últimas obras desses crentes era mais numerosa do que as primeiras. Irmãos, começar bem é fácil. Você concorda comigo? Começar bem é fácil. Difícil é terminar bem. Tem muita gente que começa bem e termina mal. Você quer um exemplo? Saul, primeiro rei de Israel. Ele começou muito bem, amado pelo povo, reconhecido pela nação, mas ele terminou mal. Então há um segredo nisso. Essa igreja, esses crentes, eles começaram bem e eles estavam continuando bem, porque as últimas obras eram maiores do que as primeiras. Tem gente que começa com aquela euforia, né? É o que nós costumamos chamar de fogo de palha. O que é o fogo de palha? Aquele fogo que ele pega rápido e a chama é alta, mas logo se apaga, logo se dissipa a palha e o fogo desaparece. Assim é muita gente, começa, mas não termina, começa, mas não prossegue, começa, mas não continua. Então a exortação do Senhor para nós hoje é: precisamos começar bem, mas precisamos permanecer bem até aquele dia em que Ele vier nos buscar. Agora nós temos a exortação de Cristo a essa igreja.
No versículo de número 20, Jesus vai censurar essa igreja sobre um perigo que estava sendo tolerado dentro dela. E ele diz: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Há duas hipóteses sobre essa figura aqui enigmática chamada Jezabel. A primeira hipótese é que era uma mulher literal, era um membro daquela igreja. E há até alguns teólogos que defendem a possibilidade de que essa mulher fosse a mulher do bispo da igreja, fosse a esposa do bispo daquela igreja. Porque era uma mulher de expressão na igreja, era uma mulher que tinha autoridade, que tinha o respeito do povo e que ela falava e as pessoas a acatavam, a ouviam. Então, há uma corrente que defende que essa mulher era a esposa do bispo de Tiatira, e o seu nome era Jezabel, e ela, como a Jezabel do Antigo Testamento, estava ensinando uma doutrina que poderíamos resumir como tolerância ao erro, tolerância ao pecado. Essa era a tônica da doutrina dessa mulher chamada Jezabel. A outra hipótese é que não era a Jezabel, uma Jezabel literal, mas era uma mulher que os seus traços, que as suas características, ou pelo menos das suas atitudes, ela remontava a Jezabel do Antigo Testamento. E eu acho que você deve lembrar que a Jezabel do Antigo Testamento era a rainha do reino do norte de Israel, era a esposa do rei Acabe. Jezabel era sidônia, ela não era judia, ela era sidônia, e ela casa-se com Acabe, e Acabe na verdade era um fantoche na mão de Jezabel. Ela pintava e bordava, ela mandava e desmandava em Israel. Foi ela que introduziu em Israel o culto a um deus cananeu chamado Baal. No panteão de deuses cananeus existiam os deuses principais, e Baal era o filho do deus principal, e ele era o deus da fertilidade, era o deus da prosperidade. Ele tinha o controle sobre a natureza, sobre as tormentas, sobre os ventos, sobre a chuva. Baal é introduzido na cultura e no meio de Israel através dessa mulher chamada Jezabel. Era terrível, foi um dos piores períodos da história do povo de Israel. Nós precisamos ser honestos e registrar que dos 19 reis que reinaram no norte, em Samaria, nenhum deles temeu a Deus, nenhum deles foram fiéis ao Senhor. Mas existiram alguns que foram piores do que os outros, que foram mais maléficos do que os outros. E o esposo de Jezabel, Acabe, ele foi um desses reis típicos. Acabe era um homem violento, era um homem injusto e era um ímpio. Era um homem ímpio, e ele casa-se com essa mulher, e ela consegue amplificar todas as qualidades ruins que haviam em Acabe. Então foi nesse período que o povo de Deus sofreu terrivelmente, porque ela passou a perseguir aqueles que eram fiéis ao Senhor Jeová. Ela passou a martirizar muitos que se negavam a prostrar-se diante de Baal e adorá-lo como Deus. É nesse período que Deus levanta o profeta Elias. E Elias, ele confronta ao baalismo, ele confronta ao próprio rei Acabe, ele confronta Jezabel, e Deus usa Elias como instrumento dele para restaurar o culto ao Senhor. Quem não lembra aqui do famoso desafio no Monte Carmelo, quando Elias ora a Deus e Deus manda fogo do céu que consome o sacrifício, e ali naquele dia 450 profetas de Baal são mortos ao fio da espada, e o nome do Senhor é honrado e glorificado naquele dia. Só que isso custou muito caro para Elias. Jezabel ficou furiosa e ela procura Elias em todo Israel para matá-lo, e ele tem que fugir.
E ele anda quilômetros e quilômetros fugindo para não perder a sua vida. Então, essa figura aqui que está presente na igreja de Tiatira, ou poderia ser uma pessoa literal, ou poderia ser alguém com traços de personalidade da Jezabel do Antigo Testamento. De uma forma ou de outra, ela estava causando muitos males à igreja, porque o ensino dela, a doutrina dela, era da tolerância ao pecado, à libertinagem e ao erro. Ela dizia o seguinte: olha, vocês podem servir a Deus, serem membros aqui da igreja, mas vocês podem também usufruir daquilo que a sociedade, daquilo que o mundo oferece. Não há nenhum problema nisso. Não precisamos ser tão radicais a esse ponto de não aceitarmos a fazer parte do sistema desse mundo. E qual era o perigo aqui? O perigo aqui era que a cidade de Tiatira, como eu falei no início, era uma cidade, era um polo industrial. E havia vários tipos de indústrias em Tiatira: têxtil, de bronze, de cobre. Haviam vários segmentos de profissionais industriais nessa cidade, e cada segmento tinha um sindicato. Era uma espécie de agremiação que reunia aquelas pessoas ali que eram profissionais daquela área. Havia o sindicato têxtil, havia o sindicato dos fabricantes e produtores de bronze, de ouro, os ceramistas. Então cada segmento tinha o seu próprio sindicato, como hoje, por exemplo, existe no Brasil os sindicatos, Então os sindicatos, eles comandavam a economia daquela cidade. E eles não tinham só o poder econômico, eles não apenas continham o poder econômico, eles também comandavam a vida social dos habitantes de Tiatira. Ninguém comprava nem vendia se não fosse através do sindicato. Então eles eram muito fortes, eles controlavam o comércio da cidade, eles controlavam as finanças de Tiatira. Então, para a pessoa poder praticar o comércio, para ela produzir ou vender, ela precisava se filiar a um desses sindicatos. Porque se ela não estivesse filiada a um desses sindicatos, ela não poderia produzir, ela não poderia vender nem comprar e assim por diante em Tiatira. O que acontecia? Qual era o problema disso? Tinha algum problema fazer parte do sindicato de Tiatira? Lá em Tiatira tinha. Por quê? Porque esses sindicatos, eles promoviam festas libertinas, regadas a muita bebedeira e a orgia. As festas dos sindicatos tinham esse tipo de prática. Então havia libertinagem, sexo livre à vontade, existia bebedices e existia idolatria, porque lá eles comiam as comidas e essas comidas eram consagradas aos ídolos. Cada sindicato tinha um padroeiro. E nas festas de confraria deles, esse padroeiro era adorado, ele era honrado, ele era glorificado nessas festas. E as comidas que eram servidas, elas antes eram consagradas a esses ídolos. E a questão era que essa mulher, que essa figura aqui em Tiatira, estava dizendo o seguinte: não tem nenhum problema vocês irem para essas festas. Não tem nenhum problema vocês participar, vocês irem, porque se vocês não fizerem parte dos sindicatos, vocês não poderão vender, nem comprar, nem comerciar nessa cidade. Então é a sobrevivência de vocês, vocês precisam fazer isso. Era isso que ela estava ensinando, era isso que ela estava pregando. Vocês podem permanecer na igreja, mas vocês também podem deixar-se vender ou deixar-se render-se à pressão da sociedade aqui dessa cidade, do sistema dessa cidade. O Senhor Jesus disse para essa igreja que eles não podem tolerar esse tipo de ensino. Não há como você conciliar a vida cristã em piedade do mundanismo. São
totalmente antagônicas essas posições, e não tem como você conciliá-las, porque são opostas entre si. O Senhor então faz uma ameaça. Verso 23 ele diz: matarei os seus filhos. Desculpe, irmãos. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Deixa eu dizer uma coisa para você: o pecado tem consequências. A vida é feita de escolhas, e as suas escolhas determinarão onde você irá chegar ou não. Os crentes daquela igreja estavam sendo tentados a ceder à pressão da sociedade, a entrar no sistema para que pudessem sobreviver. Jesus disse para aqueles crentes: se vocês se associarem a esses sindicatos, vocês não têm parte comigo na minha mesa. Como eu disse, servir a Deus, ser fiel a Ele, não é uma tarefa tão fácil como alguns supõem. É fácil para aqueles que não têm conhecimento da palavra de Deus e não reconhecem Jesus como o Senhor da sua vida. Porque para aqueles que têm esse entendimento, servir a Deus é uma atitude desafiadora, porque o mundo sempre será hostil àqueles que são fiéis ao Senhor Jesus. Sempre será contra aqueles que são fiéis a Deus. E o Senhor diz: olha, eu vou punir, matarei esses filhos aqui. Possivelmente não eram filhos literais, mas eram aqueles que haviam abraçado essa doutrina. Eram aqueles que estavam vivendo de acordo com o ensino dessa figura, dessa mulher, dessa pessoa. Mas há uma promessa também. Verso 24: digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes, até que eu venha. Então nós temos aqui uma promessa. Qual é a promessa? Que o Senhor não punirá aqueles que não se renderem e submeterem a esse tipo de apelo mundano. E aí ele diz no verso 26: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações. Verso 27: e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Olha que coisa tremenda! A promessa de Cristo a esses crentes, a promessa de Cristo a essa igreja. Ele diz: darei autoridade sobre as nações, vocês irão regê-las com cetro de ferro. O que o Senhor está dizendo aqui é que nós iremos participar com Ele do governo das nações. Ele está prometendo autoridade sobre as nações, que nós iremos ter parte no reino milenar de Cristo. Queremos participar